mais uma história daquelas, assim, que vocês vão falar, nossa, eu precisava ouvir a história dessa pessoa, porque parece comigo, ou uma cena, uma passagem, seja lá o que for. Hoje é muito especial, né? Eu nunca tinha falado com ninguém lá dessa terra aí, que ele vai dizer para a gente de onde ele nasceu. E apesar de conhecer, sim, mas assim, ainda aqui no Fissurada Pod ainda não. E eu quero já dar as boas-vindas para ele, dizer: seja muito bem-vindo ao Fissurada Pod, Lucas. Olá, boa tarde. Que alegria estar com você aqui, que alegria estar falando com tanta gente que eu acredito que o alcance é grande e poder partilhar um pouco da minha história com vocês aqui hoje, que eu acredito que todo mundo vai se identificar porque as nossas histórias têm muitos pontinhos parecidos, muitas coisas que são muito que a gente viveu bem parecida mesmo. Verdade. Olha, gente, eu falo assim, sabe, que quando a pessoa ela está determinada para ali participar do podcast, para fazer parte dessa história, ela vem de qualquer jeito. E Lucas, ele está recém-operado, Lucas. Como é que é isso aí? Eu já vou logo emendando, já falando da sua rinoplastia. Foi a última abordagem cirúrgica que você fez? Está finalizando? Está dando tchau para o pessoal do hospital já? Quase, quase. Olha, já vai fazer 2 semanas. Amanhã faz 2 semanas, amanhã é quinta-feira. Fazer 2 semanas que eu fiz a rinoplastia. Vou até tirar o óculos para também dar para ver melhor. Eu Uau! fiz tudo e ainda tá cheio de ponto, ainda tem Tá muita cheio de coisa, ponto. muita coisa ainda, mas não sinto mais dor. Às vezes sangra assim um pouquinho, né? Aquela coisinha simples, mas tá tudo indo bem. Até agora, foi o último procedimento cirúrgico e eu acredito que tá no finalmente, já do tratamento. Acredito que eu já estou dando adeus ao centrinho, com tristeza, mas é isso. É aquela parte onde a gente se divide, né? O fissurada se divide entre a emoção de completar nossa jornada, como se fosse uma maratona ali, uma corrida ali e ao mesmo tempo aquele sentimento de saudade, né? Que aquele carinho, aquele enorme carinho que aqueles profissionais têm por nós fissurados, assim, deixa marcado para o resto da vida, não tem como, né, Lucas? Uhum. Com É certeza. Eu sou verdade. apaixonado pelo centrinho. Eu amo aquele lugar, eu amo os profissionais. Toda vez que eu chego lá, todo mundo fala comigo, me lembra, Lucas, não sei o quê. É aquela coisa, né? Eu era peste do hospital quando eu era pequeno, aí sabe como é que é, você marca. Ah, com certeza, com certeza. Lucas, você nasceu como? Nós temos o mesmo tipo de fissura, será? Eu nasci com fissura lábio-palatina bilateral transforame. O que é isso? A minha abertura foi até o final, como o pessoal fala de campainha, né? A sua foi assim Uhum. também? Exatamente a mesma coisa. Somos A, irmãos a, de a- fissura. exatamente. As cicatrizes não deixam eu mentir. Bilateral, transforâmica também, mas lábio e palato normal. E graças a Deus por isso. Eu acho que eu sou quem sou hoje por causa da fissura. Olha aí, já entregando tudo no início da conversa. Lucas, quando você nasceu, a sua família, ela foi pega de surpresa ou já tinha algum membro da família que já tinha a fissura lá palatina? Ou realmente foi aquela coisa, e agora? O que é que eu vou fazer? E onde você nasceu? Contextualiza para a gente aqui. Então, eu sou do interior do Tocantins. O Tocantins já é interior do Brasil, né? O Tocantins já é o estado mais novo do Brasil, já é um lugar muito. Era, né? Há 27 anos atrás, já estou entregando minha idade. Então, naquela época, a ultrassom não viu que eu tinha o problema. Meus pais não sabiam. Então, assim, foi muito difícil para todo mundo. O hospital não estava preparado, o médico não sabia o que era aquilo, o que era isso também. Então, foi tudo muito susto. Logo me tiraram da minha mãe, que a única coisa que minha mãe queria era me ver, minha mãe queria me abraçar, não importa como estava, não importa como era, minha mãe ela queria me ver. Então, naquele momento ali que eu nasci, já fui tirado da minha mãe.
corre com esse menino, não pode dar comida para ele, senão ele vai se engasgar, ele tem isso, ele tem aquilo, um monte de Meu Deus, suposições. Corre com ele para Goiânia, que é a 1.100 quilômetros de distância, porque na época Palmas tinha 7 anos de existência. Palmas não era a capital que é hoje. Palmas tinha acabado de ser construída, iniciou do zero, né, no ano de 90. Então, não era uma cidade assim desenvolvida. Então, corremos para Goiânia. Eu fiquei mais de um dia sem poder comer nada, sem saber nada, porque os médicos tinham medo disso, daquilo. Mas esse foi o grande choque, né? Para o meu pai, para minha família inteira, os parentes, todo mundo. Para a cidade, eu fiquei. Todo mundo ficou conhecendo como o ET, o menino estranho que nasceu na cidade, no hospital. Enfim, foi aquela correria, aquela doideira. Mas algo, a gente olha assim para trás, é algo tão simples, tão pequeno. verdade. É verdade, Lucas. É isso assim. Eu tive recentemente com uma associação chamada AFSU, que é de Curitiba, e tive a oportunidade de conversar presencialmente com uma fono e uma psicóloga. É uma psicóloga que trabalha há mais, assim, quase 30 anos aí, de jornada da fissura com a fissura labial-palatina, e elas falam que Legal. até hoje, estamos falando aqui do norte, né? Região norte, né? Isso, Me isso. corrija aí, viu? Se eu estou É errando esse isso. negócio da Pode, geografia. Pode deixar, que se falar errado, se falar que eu moro no Nordeste ou no Centro-Oeste, eu dou na cara. Ó, estamos falando da região norte. Elas Uhum. falaram, eu fui lá para o sul. Elas falaram que até hoje, dias atuais, e ainda existe essa questão desse cenário que você acabou de descrever há 27 anos atrás. A mesma coisa hoje. É assim, parece que não muda, sabe? É uma coisa assim, parece que é do outro mundo e é uma fissura lábio-palatina. É muito complicado isso, porque a gente vai ver o quão nosso Brasil é gigante, né? Eu sei que realmente é uma dificuldade. Eu não vou dizer que o governo sabe fazer tudo. Ok, consegue, mas de qualquer forma é difícil. Eu conheço cidades do interior do Tocantins. Eu já moro no interior. Eu conheço cidades menores que a minha. A minha cidade tem 35 mil habitantes. Mas eu conheço muitas cidades com 1.000, 2.000, 3.000 habitantes que não tem estrutura alguma para qualquer coisa. Então, eu sei quanto é difícil chegar lá, né, nessas pessoas, alcançar essas pessoas. E o governo ainda não quer, né? Então, é muito triste ver essa situação, porque não é uma dificuldade gigante tratar a fissura. É algo, digamos, simples, né? Não simplista, mas simples, que com correções, com tratamento adequado, a fono, o otorrino, enfim, tanta gente, tantos profissionais que podem auxiliar, acaba, né, não conseguindo chegar nessas pessoas e dificultando todo o tratamento para elas. E dessa lista aí que você falou, tem um detalhe para mim que eu acho crucial: o acolhimento. E não aquela questão de falar assim, é só uma marquinha, é só a cirurgia do lábio. Calma, é acolher, entender essa família. Quando nasce um fissurado, o resto da família fica fissurada, não é não? Que a gente mobiliza uma família inteira. É a dieta líquida, pastosa, né? É toda a dificuldade que tem ali do pós-operatório, que todo mundo tem que entrar naquele ritmo, a mãe que sai de casa, que vai se deslocar até outro estado para, né, ficar acompanhando o pai retaguarda ali, auxiliando com os outros filhos, porque também tem outros filhos. Você tem quantos irmãos? Você falou para mim? 2 irmãos, o mais 12 velho e o irmãos. mais novo. Aí. E você é o do meio? Aham. O esquecido. Oh, gente, acabou que não foi. Com a fissura, ninguém é É, esquecido, meu é irmão. verdade. Ô, Lucas, me conta você. Então, vamos lá. Vamos sair do seu nascimento, vamos para a infância, né? Essa parte aí um pouco, vamos dizer, delicada, pelo menos para mim, foi muito delicada. Porque eu sofri muito bullying na escola, por ser a única pessoa fissurada naquele ambiente, tanto escolar como familiar. Você, pelo que você fala, a cidade é pequena, né? A sua família não tinha. Então, eu creio que a sua resposta vai ser meio parecida com a minha.
Mas eu vou perguntar para o pessoal que está aí, né? E antes do Lucas responder, por favor, gente, não esquece, curta aqui, vá, ó, curta logo antes que você esqueça. Você vai ficar tão empolgado ou empolgada ouvindo isso aqui, você vai esquecer. Curte, compartilha, envia para aquele amigo, aquela amiga que você acha que essa mensagem do Lucas aqui vai fazer total diferença na vida dela. Combinado? Então, bora lá. Lucas, na escola, teve ou não teve uma referência de pessoa fissurada igual a você aí? Não tive, eu nunca tive. Eu lembro que os únicos contatos com pessoas fissuradas na minha, sei lá, eu acho que até quase adulto era só no centrinho. Mas na minha vivência, na minha cidade, escola, tudo, eu nunca tive. Então, eu não tinha com quem é, é, falar sobre a fissura, eu não tinha com quem desabafar nesse sentido. Então, nesse caso, realmente acabou sendo um pouco complicado, né? Porque as pessoas elas não compreendiam, né, o que que é isso, mas ao mesmo tempo eu acho que eu me fiz muito gentil a essas pessoas, eu me fiz muito solícito a elas, e como a gente já falou, eu acredito que a gente vai entrar, na verdade, nesses pontos, é algo assim que eu tenho muito marcado na minha vida, que eu não tenho um episódio traumático de bullying. Sofri. Sofri, isso é óbvio. Já cheguei em Tá. casa chorando, não sou bonzão nem nada disso, mas tive. Mas a gente vai entrar lá. Lucas, vamos entrando logo nessa parte, porque teve uma fala sua no nosso bate-papo, você falou o seguinte: quando você, né, era destacado, vamos dizer, né, pela sua fissura, lá na escola, quando você chegava em casa, o seu pai te deu um conselho e eu achei isso tão interessante. Meu filho, seja gentil. Por que eu estou falando isso? A minha maneira de reagir ao bullying era realmente em luta corporal. Eu não recomendo aqui, tá, para mães e fissurados, né, que estão passando por essa jornada. Eu não aconselho isso jamais, mas era o meu instinto de sobrevivência, vamos dizer assim, naquela época. Então eu brigava com os colegas, meninas e meninos, porque não existia diferenciação. Eu sofria bullying por parte dos dois lados também, né? Não era só de meninos, mas também de meninas. E eu brigava. E aí, quando você me contou, né, que em um desses episódios seu pai te orientou da forma de ser gentil, e ali eu fiquei quebrando minha cabeça, como é ser gentil com alguém que está nos ferindo? Por mais que a gente dá um alívio, porque são crianças, né, ali não tem aquele instinto da maldade e tal, mas existe, fere, dói, né, machuca. Então, como que ser gentil com alguém ou com uma pessoa, né, com aquele colega que está ali te ferindo, te apontando algo que está machucando. Eu sempre ficava irado com meus pais quando eu chegava em casa. Queria que eles, sei lá, eles brigassem, fossem lá na escola, brigassem, xingassem as pessoas e fizesse eles, sei lá, qualquer outra coisa assim. Mas meu pai falava assim: você não foi gentil o suficiente com essas pessoas. Amanhã você vai chegar e vai ser mais gentil com elas. E isso foi muito legal que, assim, abrindo um parêntese. Logo mais tarde, né, talvez lá com meus 16, 17 anos, eu fui ler o livro Extraordinário, que tem o filme, né, hoje, né? Eu fui ler o livro e quando eu li, eu chorava copiosamente nessa parte principalmente, quando o pai dele falava isso, porque eu lembrava do meu pai falando isso pra mim e o quanto fez diferença na minha vida. Então, é, quando eu chegava em casa, eu contava, fulano fez isso, fulano falou aquilo. Meu pai, você não foi gentil o suficiente. E diga-se de passagem, eu já contei essa história para algumas pessoas e algumas pessoas falam, ai, seu pai não te defendeu. Ai, não, não é isso. Meus pais estavam na escola, meus pais estavam me dando todo o aparato e suporte que eu necessitava e precisava. Mas naquele momento, eu precisava ouvir aquilo que, embora eu tenho certeza que lá na cabeça dele ele ficava chateado, meu filho tá sofrendo. Eu preciso tomar uma atitude. Mas ele falava para mim, seja mais gentil. E eu chegava no outro dia, tentava ser mais gentil, fazia com que as pessoas tivessem esse cuidado comigo. Olha, eu sou diferente.
E tá tudo bem com isso. Eu chegava, falava dessa forma para eles. Então, por isso que eu não, eu acabo que hoje eu não tenho uma experiência traumática de bullying, porque eu decidi virar essa chavinha nesse sentido, de fazer com que as pessoas gostassem de mim, fosse uma pessoa benquista por todos, né? Não forçando. Mas a minha forma de ver as coisas, de reagir às coisas, acabou que me deu isso. Também eu era muito inteligente, então ajudava as pessoas, no trabalho, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então acabei me tornando uma pessoa muito benquista. Graças a Deus, eu acredito que tem muita coisa em cima disso também, né? E isso não me trouxe essa experiência traumática para minha vida de adulto, por exemplo. Perfeito. E você acha que por ter nascido e sendo criado aí num seio evangélico, cristão, né? Cristão, corrigindo, né? Cristão, você acha que isso fez uma diferença? Você acha que os ensinamentos de base ali, né? Que seu pai, quando ele chega a falar sobre gentileza, isso a gente meio que lembra as escrituras ali da Bíblia, que isso está, né, descrito ali que a gente precisa amar o próximo. E amor por exemplo, um gesto de gentileza, por exemplo, de não reagir com agressividade, sim perdoando o outro, né? E dando espaço para que o outro visse além da fissura. É assim que, pelo menos, eu consigo enxergar. Se eu estiver errada, você me corrige aí. Então, eu acredito muito que sim. Eu fui criado num berço evangélico, dentro da igreja, né? Sempre desenvolvendo todas as minhas áreas dentro da igreja. Hoje eu canto, eu prego, eu faço N coisas dentro da igreja e também já falei a públicos de 1.000, 2.000 pessoas tranquilamente, Uau! sem dificuldades por causa de tudo que eu vivi dentro da igreja, por tudo que eu vivi dentro desse ambiente eclesiástico, né? Isso me trouxe também princípios. Essa questão que você falou, né, da gentileza, de amar o próximo, de cuidado, não corresponder ou responder com grosseria, agressividade, isso me trouxe. Se eu respondesse com agressividade, com grosseria, com certeza continuaria, com certeza as pessoas não parariam. Eu não sei como foi com você, né? Mas eu acredito muito nisso, que quando a gente corresponde com toda essa uma agressividade, com tudo, na verdade não para ali. Mas quando a gente corresponde o mal com o bem, a gente vê que o bem constrange, né? E acaba que essas pessoas se sentem, meu Deus, eu fiz o mal para ele e ele me fez o bem, me entregou o bem. Algo diferente tem nesse menino, não só o nariz dele, mas algo dentro do coração Uau! dele, acabava constrangendo as pessoas. Perfeito. Nossa, que colocação. E no meu caso, só para, né, falar para você, quanto mais eu fazia isso, mais as pessoas, eu repelia as pessoas, né, não tinha essa aproximação, esse contato, e cheguei a uma fase da minha vida que eu parei de estudar, né, porque foi tão difícil o enfrentamento ali escolar, né, com os colegas da escola e tudo, que eu parei por um período. Quase que meus sonhos, né, eles não iriam ser, vamos dizer, concretizados. Eu creio que foi o olhar de Deus sobre a minha vida, não tem outra explicação, que eu consegui ter uma nova oportunidade. Assim. Então, Ah, que só bom. contextualizando, porque é difícil, né? Cada um é aquilo que eu falo. Além das fissuras, elas não serem iguais, a gente ainda tem um contexto familiar, psicológico, personalidade de cada pessoa, né? Então é isso que faz ser tão rico. Quando eu comecei o podcast, eu até tive um receio, assim, sabe? Eu falei, poxa, será que eu começar a ouvir o meu semelhante, os fissurados, assim como eu sou fissurada, não vai chegar um momento que vai ficar repetitivo? Mas eu creio que não. Primeiro, pela diferença, né, do diagnóstico, da própria apresentação da fissura, tem um contexto social, econômico, como a gente acabou de falar, a regionalização, né? Cada um, eu estou na Bahia, você está agora em São Paulo, que eu sei, mas a gente Isso. vai explicar por que você saiu da sua terra natal e daí você foi direcionado para essa missão, uma coisa muito linda. Mas é isso. Lucas,
Eu gosto também muito, assim, a gente sabe que nós mulheres, a representatividade da autoestima está em quê? É na roupa, na maquiagem, no cabelo, né? E essas coisas todas. E eu sempre tenho muita curiosidade de saber como que o homem que nasce com a fissura labiopalatina, ele constrói aí a sua autoestima, né? Porque quem dá o passo, geralmente, quem dá o passo ali, né, da conquista, da paquera, e essas coisas são a parte ali do homem. Como é que foi para você essa construção? Né? Eu já vi que você foi bem direcionado na escola, mas eu sei que daí da fase da infância a gente vai para a adolescência. Como foi a sua adolescência e o seu olhar com o espelho? Eu acredito que é desafiador para todo mundo e ponto, né? Para todo fissurado. E como homem, eu acho que no geral também, como homem, eu acredito que o homem tem menos dificuldade do que a mulher. Não significa que é mais fácil, não significa que todo mundo ou todo homem passa por isso suave, mas é menos difícil do que para a mulher. Então, assim, é, um ponto que a gente até conversou, né? Eu acredito muito no amor que cobre todas as imperfeições, né? No amor que ele vai além do que um, um, um olhar estranho de uma pessoa, além do que você está vestindo, do que você, da maquiagem que você usa, além de tudo. Por que eu tô falando isso? Porque eu sempre me senti no sentido assim, eu sempre fui. Às vezes eu não me sentia porque eu esquecia, mas eu sempre fui muito, mas muito amado, desde muito pequeno. A minha história, ela não descruza, ela não foge do amor muito, sabe? Do amor de transbordar as pessoas por mim. Eu não tô falando de todo mundo sempre me amou. Não, eu tive muito ódio também gratuito de muita gente, mas do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha igreja, da minha família. Eu sempre fui muito amado, eu sempre me senti muito amado. Às vezes não me sentindo, igual eu falei, eu esquecia, mas eu sempre fui. Então, com isso, eu não, às vezes eu nem lembrava que eu tinha fissura, às vezes eu nem lembrava, sei lá, eu chegava na menina achando que tava tudo bem, mas ela olhava para o meu nariz assim, não sei o que e tal, mas eu tinha uma lábia legal e pai, namorei. Eu não, eu sempre tive uma namorada, eu sempre tive esse contato com o sexo oposto também, com amigas, sempre tive muitas amigas, muitos amigos. Então, nesse ambiente, eu acho assim também tem um outro ponto que eu acredito muito em culturas diferentes. Por exemplo, aqui no norte, o preconceito, o racismo, essas coisas, eles são menores do que no Sudeste, por Olha, exemplo, onde eu vivo hoje e sim, vejo. É muito nítido porque aqui eu fui entender, entre aspas, né? Eu fui entender essa, essa questão de racismo, que existe diferença de branco, de preto, e disso, e daquilo, depois que eu cresci, tipo, 15, 16, 17 anos, quando a gente vai começar a ter contato com outros universos, outras culturas. Mas aqui, eu sempre tive contato com gente preta, com branco, com pardo. Aqui é muita gente mais da minha cor, mais para pardo, né? Aqui para o norte, mais o indígena. Então, eu sou descendente de indígena. Então, nesse, sim. nesse ponto preconceituoso, eu sempre achei aqui menos arrogante, né? A minha cultura aqui menos difícil, mais fácil de compreender o diferente, entre aspas, também, né? Também tem a questão de como uma cidade pequena e tudo mais, uma pessoa diferente já é um absurdo, mas assim, no sentido geral, de cultura, eu acho que aqui a gente consegue ser mais empático do que no Sudeste, por exemplo, então talvez por isso que tenha muitas situações de pessoas diferentes que acabam tendo mais dificuldades, porque moraram em cidade grande, no Sudeste e tudo mais. Mas enfim, foi a autoestima, ela foi muito bem construída, muito novo em mim, questão do amor,
né? O amor para mim sempre cobriu tudo isso. Então, eu me sentia muito amado. Então, eu não precisava ser o mais bonito, eu não precisava ser. Eu conseguia. Eu não era o mais bonito, eu conseguia namorar. Eu não era o mais bonito e conseguia ter muito amigo. Eu não era o mais bonito e tinha, sei lá, e cantava na igreja e tocava e fazia aquilo. Então, Uau! eu não tive tanto problema com a autoestima, embora sim, chorei, tive dificuldades. É, 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 eu lembro que eu tirava foto, às vezes eu não gostava, mas eu postava muitas fotos durante o dia no feed. Quando o Instagram lançou, 2013, nunca vou esquecer. Eu entrei logo no Instagram, em 2013. Eu acho que foi. Eu tinha 2013, 17. Eu tinha uns 16 anos. 16 anos. Eu postava muita foto. E aquilo, eu postava e não tava nem aí. Eu só postava Sim. e mostrando meu rosto e não importava. Até que uma vez eu lembro que mandaram. Começaram uns comentáriozinhos. Ah, o Lucas posta muita foto. O Lucas nem é bonito. Por que que ele posta foto? Não sei o quê. E eu comecei a dar atenção para isso. Aí um dia eu peguei e saí excluindo todas as minhas fotos. Não tudo, 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 mas assim, as que eu achava mais feia e tal. Aí, logo, eu postei um negócio, eu falei, as pessoas só sabem julgar, aquela coisa toda. Um dia que a gente tem de difícil, né? É, eu Aí, sei. aí muita gente comentou nesse post que eu fiz, falando, Lucas, não precisa se sentir assim, os outros que se danem, eles que, isso é inveja, não sei o quê, não sei o quê. E eu comecei a parar. Verdade, eu nunca tive problema com isso. Por que que eu tô da louca hoje? Aí eu lembro que eu chorei bastante. Aí eu falei, eu vou dar moral pra isso não, moço. Quem dá moral pra torcida é gente besta. E fui, e continuei postando foto, e enfim. Meu Deus, gente, ó, me indicaram o Lucas, né? Falaram, você precisa conversar com o Lucas lá no podcast. E eu tô, assim, só confirmando como tá sendo prazeroso, tá passando o tempo que eu não tô nem percebendo. E realmente, Lucas, você é uma pessoa extremamente agradável. Muito obrigado. Não é fechamento ainda, mas já quero logo te Muito agradecer. obrigado. E o quão rico tá sendo, né, pra gente trocar essas experiências, porque eu acho que o nosso objetivo aqui é trocar experiências e dizer que tá tudo bem também acordar um dia e dizer, eu não quero nem viver, e outro dia Uhum. também tô toda poderosa, sai da frente. E é isso, a vida é assim. Eu acho que a vida até de quem não é fissurado também é a mesma coisa, né? Que é porque a gente às vezes se coloca em umas caixinhas e é difícil às vezes ficar saindo dela ali. Mas vamos falar de caixas, e eu quero falar de uma caixa aqui e trazer uma reflexão. Você falou sobre cirurgias. Quantas cirurgias você já fez no total? Você contou para mim? Foram 8? 14, 14. oito grandes, essas Tá, super invasivas, né? E tá, mais umas seis, assim, menores, né? tá, tá. Então, a gente sabe que existe um movimento, né? Já é considerado deficiência física a fissura labiopalatina. Você falou também um pouquinho sobre preconceito, e a gente não tem como dissociar deficiência física e preconceito, né? Eu acho que essas duas palavras, infelizmente, elas andam juntas, e a gente está aqui para falar, desmistificar e estar sempre reforçando que não é esse o caminho correto. Vamos lá. Você se considera deficiente físico ou não? Qual que é a sua reflexão sobre a terminologia aqui, Lucas? Eu não vou cercear você, eu não vou te ensinar como você deve pensar. Aqui é um espaço livre, aqui é um espaço de ideias e não de condução de pensamento. Beleza? É só uma ideia. O que é que você acha sobre isso? Que ótima pergunta. Sei lá, talvez uns 8 anos, 10 anos, a gente tem ouvido, eu tenho ouvido isso com mais afinco, né? Essa luta pela, pela fissura ser tratada como deficiência. E desde então, eu tenho olhado para mim e me visto. Eu sou deficiente ou não? Aí, a princípio, né, a primeira instância, nos primeiros momentos, eu me respondia. Eu não tenho dificuldade de fala, eu não tenho dificuldade de locomoção, eu não tenho dificuldade disso, daquilo, de autoestima e tal, não sei o quê. Então, eu não me considero deficiente. Mas o ponto é,
causa da fissura, a fissura, ela não é minha, ela não é só do Lucas. Ela não se trata sobre uma pessoa, ela se trata sobre várias. Eu estou falando aqui de uma a cada 650 crianças, que a gente às vezes não tem noção e não faz ideia desse número, mas é gigante. É milhões de pessoas. Então, quando a gente fala nesse ponto, eu não estou falando de mim. Então, eu não posso falar, eu não sou deficiente, então eu não vou lutar, eu não vou, não acho que está certo, ou isso e aquilo. Não, eu não tenho que pensar em mim. Eu tenho que pensar no próximo, naquelas mãezinhas que o filho está lá com 10 anos, o filho não conseguiu falar ainda, o filho não conseguiu, provavelmente tem deficiência auditiva, provavelmente tem, sei lá, inúmeros outros problemas e dificuldades que eu não tenho, mas eu, como fissurado, também preciso apoiar e preciso entender a fissura como uma deficiência, assim, que pode trazer uma deficiência. Então, assim, eu acho muito importante a gente tocar nesse assunto e pensar nisso para o próximo, né? Com os outros também, para que mais pessoas consigam olhar para a gente e nos ver como diferentes, não tem problema, mas pessoas também que precisam ser inclusas na sociedade, precisam estar é, 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 prontas para tudo que vier na sociedade, apesar de ter alguma deficiência, alguma dificuldade, alguma restrição, né? E isso é muito importante, sim. Maravilha. Obrigada mais uma vez aí. Quando eu comecei, né, a falar sobre a fissura e tudo nas redes sociais, as pessoas do meu entorno, né, Rita, tipo, para quê, né? Então sempre tem. E quando você fala sobre não é minha, né, não é sobre a minha vida, é sobre são milhares de pessoas, milhões, né, milhares de pessoas que tiveram condições, estão em condições diversas. Eu, por exemplo, não sei se você sabe a minha história, mas eu comecei a falar com menos dificuldades quando eu fiz a minha faringoplastia aos 20 anos de idade, ou 21. Daí foi que eu comecei a fazer a minha fonoterapia, então eu aprendi a falar na fase adulta. Aprender a falar, vocês entendem o termo, né? Sim, sim. Tá? Aqui eu não vou seguir a risca, até porque eu não sou profissional da área, eu não vou falar tecnicamente, mas para que o outro, o público, escute e entenda o que eu estou querendo dizer. Então, eu aprendi a falar realmente com técnicas, né, da terapia, da fala, a partir dos 21 anos de idade. Então, assim, eu passei um longo período, a metade da minha vida, sendo imitada a minha voz, sendo criticada, né, sendo alvo de constrangimento em público diversas vezes, não somente na infância. Então, quando eu venho aqui, e falo, e as pessoas ao meu entorno, Rita, não sei o quê. Cara, eu tô aqui por causa de uma causa, não é sobre a minha vida. Até mesmo senão eu fazia só um blog só meu, né, falando da minha vida, mas por isso que eu trago pessoas assim como você, né, que tem a sua vivência, que só faz enriquecer. Quem está nos ouvindo no Spotify, no YouTube, no Deezer, estão lá, ó, indo para o trabalho e ouvindo a gente bater esse papo aqui, né, super consciente de pessoas que são fissuradas, né? A gente está nesse lugar de igual para igual, acho isso muito bacana. Isso me deixa muito confortável para fazer esse tipo de pergunta, por exemplo, que talvez se viesse de uma pessoa que não fosse fissurada, a depender do nível psicológico que a pessoa ali se encontra, ela ia ficar no interno, né? Naquele Exatamente. diálogo interno. Então, se ele me perguntou isso, será que ele está me achando que eu sou deficiente? Não tem umas coisas assim que a gente cria na nossa mente, né? Com Então, é certeza. sobre isso. Vamos embora. Deixa eu só Quer falar mais? compartilhar. Deixa eu só Vamos lá. compartilhar esse ponto. Recentemente, a gente chega num. Eu estou com 27 anos. A minha fala é essa que vocês estão ouvindo, a minha voz é essa que vocês estão ouvindo, mas há pouco tempo eu ouvi brincadeiras e tipo, fanho, não sei o que, não sei o que. E isso com a fala que eu tenho. E isso
com a recuperação que eu tenho, estética que eu tenho de hoje, eu ainda Não ouço algumas acredito, não brincadeiras, acredito, Lucas. ainda ouço algumas coisas. Assim, é aquele tom de brincadeira e tudo, e realmente para mim passa muito fácil, mas é só para que a gente lembre que até as pessoas reabilitadas, as pessoas com o tratamento finalizado, houve isso, né? Sim, Então, sim. assim, eu tenho uma autoestima muito tranquila. Para tu me derrubar tem que ser muito bom. Então, mas contudo, assim, não são só os que têm dificuldades, mas até hoje eu ouço. Então, a luta é nossa. A luta não é deles, não é Uau. do menininho que nasceu lá no interior, não sei de onde, do Nordeste, do Norte, com um aninho. A luta é minha também. E a gente vai brigar por isso, a gente vai fazer isso acontecer, tudo que for preciso, para que essas pessoas sejam Isso. alcançadas, sim. Isso, e ver que não é brincadeira, que não é zoaçãozinha saudável, não existe zoação que o outro esteja se ofendendo, né? Então, não tem uma coisa assim, é brincadeirinha. Ah, deixa eu brincar. Não, eu não quero que você brinque com a minha limitação, ou sei lá, que eu não tenho limitação, ou que eu tenho. Não quero, não me sinto bem, né? E quando eu permito que o outro faça isso, eu também dou oportunidade para ele fazer com outra pessoa. E aí é uma cadeia, né? Então, muito, muito interessante. Lucas, mas você agora está onde? Está em qual local aí, a sua localidade? Está na casa dos pais ainda? Ou já Isso, foi? não, eu ainda estou na casa dos meus pais, aqui no Tocantins. Ah, tá. Não, porque eu queria ir para esse assunto, né? Da gente agora ir para a tua missão, né? Um propósito mais do que divino. Diga aí. O que que ele. Ah, não. Antes, Lucas, você é formado? Você fez faculdade? Como foi esse processo aí da faculdade? Por que você escolheu essa área que você é formado, por exemplo? Ok, vamos lá. Eu entrei na faculdade, eu tinha 16 anos. Eu já estava tentando terminar o ensino médio, já estava lá na frente, e eu falei, vou fazer engenharia civil, né, que é o curso, sempre foi um curso assim dos meus sonhos, algo que tem dentro de mim até hoje. Eu sou engenheiro civil, formei, sou engenheiro civil, também fiz técnico em edificações, também sou técnico em edificações. Eu morei fora do país também, morei no Canadá. E logo após voltar do Canadá, eu vim para São Paulo e questão da missão que eu tenho feito, que a gente vai falar sobre isso. Uau, morou no Canadá. Lucas, você fala inglês, Lucas? Como que é isso aí, cara? Você foi lá, você foi para lá, você já sabia falar inglês ou chegou lá para desenvolver? Que tem gente que faz isso, né? Sai daqui, não sabe nada, chega lá no dia a dia e tal. Como foi essa trajetória? Eu falo inglês, hoje eu sou fluente, mas eu sempre amei a língua inglesa. Então, para mim, sempre foi algo muito latente dentro de mim. Só que aqui no Tocantins, sempre foi muito difícil desenvolver isso, porque as aulas que você tem é um inglês meio fuleiro. Aí, É, quando eu comecei a fazer o inglês de verdade, eu estudei numa escola até renomada, no período de faculdade, foram 3 anos, me deu um chão, sabe? Se eu caísse, eu levantava bem. Mas aí fui para o Canadá. Quando eu cheguei lá, aí a gente vê que o negócio não é fácil e que a gente eu, nunca está preparado para aquilo. Eu fugia das pessoas para não ter que falar com elas. Não, brincadeira. Mas era real muito difícil. Eu já fui para dentro de um college, né, de uma faculdade lá. Então, para mim foi muito difícil, mas venci e hoje eu acredito que a minha fluência de hoje se deve a esse período que eu passei lá no Canadá. então, além de você ser engenheiro civil, eu posso dizer que você é professor de inglês? Com certeza, é isso. Eu Que dou aula legal, hoje, cara. atualmente, eu dou aulas de inglês, né, Hum. online, particular mesmo, para crianças, adolescentes, adultos, para quem quiser, e também todos os níveis de inglês, né? Eu Ô, prefiro Lucas, sempre rapidinho, o nível rapidinho. básico. A pessoa que teve um sonho, quer ir lá para fora, mas ela quer aprender, pelo menos minimamente se comunicar.
Você teria uma chance para essa pessoa aí, só para ela pedir um negócio lá do garçom, pedir uma água, se movimentar, ir para um lugar? Será que por aí já dava para começar já o inglês? Com certeza, na verdade, com certeza mesmo, porque o meu pensamento, todas as aulas que eu que escrevi, eu comecei do zero, todo o conteúdo ele é meu, ele é próprio, eu não peguei de algum lugar. Então, tudo que eu Uau! desenvolvo em sala de aula, né, online, tudo que eu desenvolvo com o aluno é pensando no que eu passei, as desnecessidades, as coisas desnecessárias que eu aprendi à toa, sem necessidade, que a gente perde muito tempo pensando em cortando, sempre cortando. Então eu dou Isso. tudo mastigado, tudo pronto, já a questão da fluência mesmo. Vamos pensar em inglês, não negócio de ficar pensando e falando em português, não. A aula quase toda é pensando sempre no inglês, 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 inglês. Para o aluno. Eu tenho um aluno que a gente está há 3 meses, ele começou do zero, ele tem 15 anos, a gente está há 3 meses, ele já está conseguindo conversar comigo naturalmente, como se a gente fosse amigos americanos. Então, Ah, tem desenvolvido, tá sendo uma coisa bem legal. então, eu acho que você vai ter que ser meu professor, cara, porque eu tô Vambora. com uma fila de gente, inclusive um canadense, dançarino, fissurado, que tá me esperando para falar inglês, para bater um papo comigo no podcast. Vamos Pronto, conversar depois, vambora. hein? Olha, Vamos sim, sua missão aí, vamos conversar, vamos ajeitar esse negócio aí. Fechado? com certeza. Vambora. Lucas, tá bom. Deixando essa parte do inglês, o pessoal já sabe, no finalzinho, pessoal, a gente vai deixar as redes sociais aqui do Lucas. Vocês podem procurar ele, por favor, procurem. Vamos fortalecer nossa base, que nós podemos ocupar o que a gente quiser nessa vida da gente. Mas bora falar de uma coisa muito importante. Você me trouxe, eu fiquei muito emocionada, né, quando você trouxe o aspecto da sua missão, né? Então, a gente já sabe que você é cristão, você é da Igreja Batista, né? E lá tem uma missão que é para fazer uma obra. A gente fala, né? Essa, como é, essa linguajar, o linguajar cristão é uma obra. E você tem essa obra. Você pode explicar para a gente o que é essa obra, o que te motivou a aceitar e falar assim, eu vou lá dar conta. Desde muito pequeno, eu sempre fui criado dentro do lar cristão, né? Sempre fui criado muito nesse cuidado com o próximo. Meu pai sempre foi muito cuidadoso com pessoas. Meus pais às vezes tiravam da gente, nós filhos, para dar para o outro, para, sei lá, servir alguém que estava com mais necessidade. Meus pais sempre foram muito excelentes nisso e naturalmente eu aprendi. Não, meu pai não falava, eu te obrigo a fazer isso pelo outro. Não, naturalmente, com o exemplo, a gente seguiu. Então, eu sempre, e logo muito pequeno, eu entendi o que Deus tinha para minha vida, que é ir, né, atender a um chamado específico com alguma coisa, mas até então eu não sabia. Quando eu voltei do Canadá, eu comecei era tempo de pandemia, então eu não sabia o que fazer agora, eu estava em casa e tal. E eu comecei a olhar os batistas a nível Brasil, tem muitos trabalhos sociais, de cuidado, né, ao redor do Brasil inteiro, nos 4 cantos do país, lá entre os ribeirinhos do Amazonas, no sertão, no sul, nas Cracolândias, trabalho com refugiados, enfim, muitos trabalhos. Então, foi quando eu comecei a ouvir desses trabalhos. Na verdade, sempre ouvi, mas só que eu falei, agora eu vou. Agora eu não tenho faculdade, eu não estou no Canadá, não tenho nada, então nada que me impeça. Não estava namorando, aí eu falei, vou. E fui atender um chamado do que Deus estava me chamando para trabalhar com refugiados venezuelanos. Foi quando eu comecei fui para São Paulo, trabalhei, né, nesse projeto, chamava, né, hoje não é mais, a Casa Minha Pátria. Aí hoje virou uma Vila Minha Pátria, que hoje trabalha com afegãos, refugiados. Mas eu passei 10 meses com esses venezuelanos a adquirir o espanhol, né? Eu tenho 3 línguas no caso. Uau! Adquiri o espanhol e logo que eu saí, passei 10 meses lá nessa casa, eu fui trabalhar na Cracolândia. Fui chamado, Lucas, você está fazendo um bom trabalho aí, a gente está precisando aqui, você quer vir? Quero. Aí eu fui começar a trabalhar na Cracolândia, o projeto chama Cristolândia, né? Tirar pessoas da região e da Cracolândia, de situação de rua, de drogadição, e trazer elas para uma reabilitação, né? Um tratamento
né? Eles têm um período ali, podem ficar um período de 1 ano e meio a 2 anos com a gente lá e trabalhar e a gente ajuda em toda essa parte de ressocialização da pessoa, ajudando com o emprego, ajudando com muitos cursos e muita coisa para que ela seja reinserida na sociedade. E eu passei 2 anos nesse programa, né? Nesse programa de ressocialização que é a Cristolândia. Você vê que bacana, né? Quer dizer, você conclui, está quase concluindo aí sua parte, né, de reabilitação, vamos dizer assim, sua jornada de cirurgias, e daí você, depois que você cuidou de você, né? É assim, é a minha panorâmica aqui na minha cabecinha, humilde cabeça, tá? E aí agora você, depois que você se voltou para você, você reorganizou a sua vida, aí você foi olhar para o outro. Que lindo, Lucas. Assim, quando você me falou, eu fiquei tão emocionada. Eu contei logo para minha mãe é a minha parceira aqui, eu divido os roteiros com ela. Mãe, encontrei uma pessoa assim assado. E ela, meu Deus, eu falei, pois é. E ele faz essa obra lá. Eu acho, quer dizer, a gente tem tudo num mundo tão egoísta hoje, né? Cada um olha para o seu, eu quero, né? Eu quero vencer, eu quero cuidar, quero quanto mais melhor, né? Aquela coisa do acumular bens, acumular isso. Você não, você parou bem. Agora eu não tenho nada que me prenda, vou lá fazer, vou me doar para o outro. Isso é muito lindo e que o seu exemplo sirva para muitas pessoas também, assim como seus pais foram um exemplo aí para você, que outras pessoas se espelhem. Que eu acho assim, se espelha em você. Eu acho, Lucas, fazer o bem é tão bom, né? Dá um negócio assim no coração, não dá? O coração fica quentinho, como eu tive uma deficiente visual que participou do podcast e ela fala dos sentimentos assim, né? Ela fala, ai, Rita, eu elogiei, ela falou assim, meu coração ficou quente agora. E é exatamente isso que eu estou sentindo com você. Quando a gente fala de fazer bem ao outro, cara, não tem dinheiro nesse mundo que pague. Parece clichê essa frase, assim, né? De positivista, mas não é. Experimentem, pessoal, fazer o bem. Às vezes, fazer o bem às vezes, até você evitar de dar um elogio torto para uma pessoa, né? Você achar que está melhorando, está piorando, né? A vida da pessoa. Fazer o bem é muito bom, né? Então, eu acho assim, mais uma vez, dando uma lição aí para a gente, que muitas pessoas se espelhem nessa questão de fazer o bem. E uma dúvida que eu tenho, nessa sua caminhada pela Cracolândia, que o movimento, né, que você está inserido, é a Cristolândia, eu acho isso muito bacana, a gente tirar esse rótulo de dizer, substituir o craco, né, de craque, pela Cristo, né? Botar, inserir Cristo ali e decretar que ele está ali, sim, no meio, né? E que é O nosso possível. objetivo é transformar a Cracolândia em Cristolândia, né? É nosso lema, Perfeito. Você, nessa caminhada lá, você já viu algum semelhante nosso, por exemplo, com um, certeza. um Já vi, fissurado? já vi vários fissurados dentro da Cracolândia e ah, meu olhar sempre era mais pesaroso quando eu passava por situações assim. E teve um caso, né, que a gente conseguiu acolher, né, trazer para dentro, fazer com que ele eh, fizesse o tratamento, mas aí a gente começou a se envolver, a conversar, mas logo ele saiu. Então, assim, infelizmente não tem nenhum caso de pessoa que eu lembre de alguma pessoa que ficou por muito tempo, um fissurado que ficou por muito tempo até se reabilitar, mas se ressocializar. Mas assim, eu lembro do primeiro, que foi esse que eu lembro. Nossa, a gente bate um olhar, já tem aquele pesar, meu Deus. É um semelhante, porque um ser humano, né? E ainda mais um ser humano fissurado. Então a gente se identifica bastante e o pesar é muito grande, mas a gente segue, né? Fazendo com que todo mundo, o máximo de pessoas também sejam tiradas daquele mundo lá. Perfeito. Lucas, estamos indo para o final. E agora eu vou fazer uma pergunta. Você quer fazer mais alguma colocação? Você acha que algo ficou em aberto? Eu lembro que você falou de um relato, né, sobre a primeira vez que você usou aquele aparelho externo
e você entrou ali na sala. Eu acho que a gente poderia, né, finalizar com essa passagem. O que é que você acha? Aqui quem manda é você. A sua história é sua. É uma das coisas que eu mais sensíveis da minha vida, assim, que eu carrego e sempre vou carregar dentro da minha mente, como um episódio muito lindo. Não é traumático, não é triste, é lindo, né? Mas assim, só finalizando, hoje eu não estou mais na Cristolândia, né? Saí final do ano passado da Cristolândia e hoje trabalho numa igreja e também dou aulas de inglês e estou querendo também procurar um emprego na minha área da engenharia, mas trabalho numa igreja na Baixada Santista, né? Em São Vicente. Hoje eu moro em Praia Grande e trabalho nessa igreja. Em São Vicente, sou pastor de adolescentes, né? Líder de adolescentes. Mas contando agora dessa questão de como foi esse dia tão marcante na minha vida, um doce, né, marcante na minha vida. Eu fui usar o aparelho pela primeira vez, aquele externo que usa assim. É o terror das crianças e adolescentes, né, fissurados. É o terror. Eu já tinha muito medo de usar ele por causa de tanta coisa que a gente já carrega. A gente já vem de tanta dificuldade em fazer as pessoas nos aceitarem. As pessoas nos aceitam. Aí agora a gente tem que fazer outra macaquice para outra coisa para que as pessoas aceitem de novo. Então, aquele rolê, né, difícil. Mas eu decidi com meus pais que eu ia chegar atrasado na escola para que ninguém me visse de início, na escola inteira não me visse. Então a gente ligou para a escola, meus pais já eram bem. Eu já era cuidado, muito cuidado pela escola, a gente compartilhou isso, né? A minha escola é uma escola confessional também, evangélica. Mas a gente já tinha muito relacionamento com a escola, os professores, o corpo docente, todo mundo tinha um cuidado comigo, né, pós-cirurgias, etc. E além desse cuidado, meus pais sempre estavam presentes e tal. Então a gente ligou para a escola, ó, o Lucas vai chegar mais tarde porque é um momento difícil para ele, ele não quer se apresentar já de cara assim, então ele vai chegar uns minutos atrasados. Aí tá bom, beleza, tranquilo. Cheguei, era estudava à tarde, cheguei em 1h15 mais ou menos, ia começar 1 hora. E entrei. No que eu entro, tem um corredor bem tranquilo, bem longo, assim, dá para ir andando. Mas de acordo com que você vai chegando mais perto da minha sala, você vai passando pela sala dos outros. E nisso, todo mundo começou a aparecer nas portas das salas. Olha que menino estranho, ó, menino estranho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aquela coisa toda. Aí eu, ai meu Uau, Deus, eu tava querendo correr dessas pessoas. Ficou foi pior. Aí eu estava com meu irmão no colo, meu irmão mais novo, estava no colo, na época ele era bem molequinho. Aí, para esconder o meu rosto, né? Eu deixei ele assim para esconder. Aí entrei, aí fui direto para a sala da coordenação, para criar fôlego de novo para ir para minha sala. Todos os professores puxaram seus alunos para dentro e eles esqueceram. Aí depois eu fui para minha sala. Fiquei na porta da sala porque eu não conseguia entrar. Eu chorava copiosamente. Eu não queria entrar naquele momento porque para mim ia ser mais outro momento extremamente difícil da minha vida. E eu lembro direitinho, eu com meu irmão no colo, eu chorava assim nele, e ele, sei lá, parecia que estava entendendo mesmo, uma criança. Mas aí minha mãe ficou comigo e meu pai entrou e falou com meus colegas de sala de aula e com o professor, né? Tipo uma palestrinha. E conversou com eles, eu não sei qual o teor da conversa, mas eu sei que meu pai é um cara extremamente sábio para fazer isso. E ele me chamou, Lucas, vem. Aí eu falei, eu preciso ir, porque eu preciso estudar. Aí eu peguei, coloquei a cabeça assim na frente da coisa. Aí eu só vi meus amigos assim, me chamando, vem, vem, vem. E eu é sempre sensível. E nesse momento eu criei coragem e falei, vou entrar. E peguei e entrei com meu irmão no colo ainda, meio que querendo me esconder dentro dele, assim. E fui pro rumo da minha cadeira. Os meus colegas puxaram a cadeira assim, senta, vem, entra, vamos ficar com a gente aqui, tá tudo bem, Lucas? Não, não tem nada não. Conta como é que foi essa cirurgia, como é que foi, como é que usa esse aparelho, não sei o quê. E todo mundo foi extremamente gentil, extremamente educado.
educado, extremamente receptivo. Que momento marcante na minha vida. Aí na hora do intervalo, eles fizeram, todos meus colegas fizeram uma redoma, assim, ao redor de mim, para que ninguém chegasse perto de mim ou falasse alguma coisa. Eu vi meus amigos brigando com muita gente, né, ao redor, porque o pessoal chegava, começava a rir, brigar, meus amigos pegou minhas dores, e foi para mim, é um dia muito marcante na minha vida, em que ali foi um das pontos assim que eu lembro que eu sim, eu era amado, e por isso é que a gente conversou mais cedo, né? Sim, sim. O amor encobre todas essas dificuldades. Eu descobri que eu era amado ali. É verdade. Ô, Lucas, como é que as pessoas te acham? Fale aí que eu coloco depois o seu arroba aqui. Lucas, underline, Alencars. Alencar S. O S é de Silva. Enfim, Tá. Lucas, underline, Alencars. Que história, hein, cara? Que história emocionante, assim, que o amor sempre vence no final, assim, a moral da história para mim, né? Aquele É receio, isso. aquela coisa toda, mas o amor venceu e eu espero que muitos finais felizes sejam como esses, né? Como essa sua história, você se emocionou ali a gente conversando, foi demais, assim, eu fiquei impactada, eu nunca vivi isso na minha vida e espero que aconteça na vida de quem está ouvindo, né? Que as pessoas se sensibilizem o quanto você vê, às vezes foi uma coisa tão simples, né? Para eles fazerem, eles talvez não tenham nem essa dimensão do impacto positivo que isso causou na sua vida. Com certeza. Eu até hoje tenho colegas, amigos daquela época. E a gente Olha, conversa às vezes sobre isso aqui na minha cidade, na cidade dos meus pais. E a gente conversa sobre esses momentos, a gente fala assim, nossa, como foi importante ter vocês na minha vida, como foi um momento marcante para mim. maravilha. A pergunta agora, ponto a ponto, fechamento total. A pergunta é o seguinte: se você pudesse, por que ponto a ponto? Porque a gente leva muito ponto durante a nossa reabilitação. Se você pudesse ter o poder de escolha, você nasceria com fissura ou sem fissura? Na lata, sim. E por Com quê? fissura. Aê! Não tem como, não tem como. Muita gente me faz essa pergunta, não fissurados principalmente, Sim, e eu sim. sempre falo com fissura, e eles falam: ah, mentira, você ia querer que eu nascer, você queria passar por tudo que você passou? Eu sim. Foi tudo que eu passei que me trouxe até aqui, foi tudo que eu Isso. passei que me construiu o homem que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje, então. Assim, não é demagogia, não é hipocrisia, é de fato, né? Orgulho, só porque a gente está num podcast sobre orgulho de fissura, mas é porque de fato, para mim, a minha história foi construída a partir da fissura. Ela não me define, ela não me define, né? Eu não sou a fissura, só a fissura. Eu sou filho de Deus, alguém maior, mas algo muito que é algo que minha história ela é costurada com os fios da fissura, os pontos da fissura. Então não tem como eu fugir Uau! disso, não tem como ser menos orgulhoso do que eu sou de ser um fissurado. Uau, gente, não tinha coisa melhor, frase melhor para terminar. E você me faça uma pergunta que eu te respondo na lata também aqui. Qualquer coisa. Ah, Jesus, vamos Como lá. nasceu o podcast, já respondi. Aí vai ter, o pessoal vai ter que ouvir lá os outros podcasts, aí, os outros Isso. episódios, no caso. Ouçam todos, tem que ouvir todos. É a minha tarefa também. Eu já assisti uns três, já. Vamos Yes! lá, tudinho. Bora! É, assim, Difícil, né? é difícil, é difícil. Eu É, quero me colocar no lugar de vocês, né? Porque geralmente eu sei o quanto vocês ficam ansiosos, vocês ficam aí, por mais que a gente bata um papo, ai meu Deus, eu vou gravar um podcast e tal. Queria muito que esse podcast tivesse sido presencial, mas Deus nos dará a oportunidade desse encontro. Em nome de Jesus. em nome de Jesus, vai ter sim, vai ter sim. Então, é, qual é a sua maior, qual a sua maior dificuldade em relação à fissura? Quais são, qual é o que te impede, talvez ainda, que não sei nem se algo te impede em relação à fissura, mas qual é a sua maior dificuldade? O que te impede ainda de alguma coisa?
Não sei. Tá. Revela aí pra gente. Vamos lá, eu sou o entrevistador agora. Isso. Rita, revele para nós qual a sua maior dificuldade quanto à fissura hoje, mesmo depois de tanto tratamento, 30, depois dos 30 eu acredito que você tem mais, né? Desculpa Tenho revelar mais. a idade. Nada, tenho mais, tenho 41. Ó, que lindo. Depois dos 40, o que ainda é sua maior dificuldade em relação à fissura? Se tem. Então, tem. A minha autoestima ela não foi construída na infância, que a área da psicologia, a área mental, ela sempre reforçam isso, que a autoestima ela é ali realmente da base, e você é a prova disso, né, pelo seu relato. Eu não tive essa, apesar de muito amor dos pais, mas eu não fui reforçada, né, nesse ponto. Eu também sou neurodivergente, e eu só vim descobrir isso depois dos 40, né, anos, e isso também contribui para a minha autoestima baixa, né? Que eu tive carreguei isso, apesar de não aparentar ser uma pessoa muito funcional, nunca tive problema para arrumar emprego, sempre tive altos desempenhos, enfim, sabe assim? Mas dentro de mim, eu era uma pessoa com a autoestima muito baixa, né? Eu me permitia viver situações características de pessoas que não se amavam. E o podcast foi uma fuga que eu encontrei. Eu falei, cara, por muito tempo, quando eu me reabilitei, eu achei que eu não era mais fissurada. E eu me afastei desse universo, porque não tive referências. E quando eu me reaproximei da fissura, foi quando hoje eu me possibilito construir meus tijolinhos. Eu acho que eu já estou em 60% aí, construindo a minha autoestima, de verdade, onde eu me sinto mais bonita, mais velha agora, mas eu me sinto muito mais bonita, muito mais confiante do que há 2, 3, 10, 20 anos atrás. Que lindo ouvir esse relato. Muito obrigado pela sua presença aqui. Pô, fissurada pode com o Lucas. Lucas, obrigada, meu irmão. Fica com Deus. Deus te abençoe. Abençoe a todo mundo que está ouvindo esse podcast agora. E vamos embora. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau, pessoal. Deus abençoe. Obrigadão pelo Amém. convite, Rita. Um grande Amém. abraço para todo mundo. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Opa, tchau, tchau.